Fala galera, beleza? Tranquilo? Pessoal, vamos falar hoje sobre um pouquinho de eletroeletrônica automotiva, né? E vou falar do sensor de temperatura, o NTC, que ele é utilizado lá para o sistema de arrefecimento, né? Para medir a temperatura da água, né? Consequentemente a temperatura do motor, porque a função da água, assim, da água do radiador, né? Fazer com que estabeleça, né, uma temperatura de trabalho do motor, né, dentro dos parâmetros definidos para cada fabricante. Então a gente tem vários sensores aí, né? Um dos sensores que a gente encontra dentro da eletroeletrônica automotiva é esse sensorzinho que vocês estão vendo aqui, ó, né? Esse cara aqui, ele é um NTC, né? É um sensor de temperatura, né? Vamos lá. Mas, professor, o que seria um NTC? O que é um NTC? Vamos lá. Falando de uma forma bem objetiva, né? NTC, pessoal, ele vem do inglês lá, né? Coeficiente de temperatura negativo, né? Então, coeficiente de temperatura negativa, ok? Pô, mas o que quer dizer isso, né? Coeficiente de temperatura negativa. Mas o que quer dizer isso, né? Então vamos lá, de uma forma bem objetiva, pessoal. Esse componente aqui, em específico, né? Ele tem uma resistência interna, né? Ele tem uma resistência interna que a temperatura é de 25 graus, temperatura ambiente, 25 graus. Embora eu estou fazendo esse vídeo agora, a temperatura nesse momento, não sei, vira em torno de acho que 17 graus, por aí, dá uma temperatura um pouquinho baixa, né? Mas ele vai apresentar o que? Uma resistência, deixa eu pegar o multímetro aqui, ele vai apresentar uma resistência interna, aqui de acordo com a temperatura. Aqui a forma de fabricação desse sensor, né? Eu tenho aqui os chamados bimetais, né? E é uma característica de um metal que ele vai alterar a tua resistência de acordo com a temperatura, né? Nesse caso, como a gente está trabalhando com NTC, então eu tenho um coeficiente de temperatura negativo, ou seja, com o aumento da temperatura, né, ambiente, eu tenho que a resistência ela é inversamente proporcional à temperatura, né? Ou seja, a minha resistência ela tende a diminuir, né? Ou seja, conforme o aumento da temperatura, né? Então é um coeficiente negativo, ou seja, vai diminuir, né? Tendendo a zero, né? Então eu tenho aqui a minha resistência R aqui, né? Um valor X, vamos medir aqui. Então ela tende a diminuir, né? Diminuir conforme o que? A temperatura, com o aumento da minha temperatura em graus aqui, ó, T, né? Temperatura, ela vai diminuindo aqui. É claro que não é linearmente, né, pessoal? Aqui a gente tem uma escala, né? Uma escala exponencial, né? Então tende a diminuir aqui. A minha temperatura aumenta, né? A minha resistência, né? Aqui eu tenho o aumento da temperatura e a minha resistência, né, tende a diminuir, né? Diminuir a minha resistência. Ok? Esse é o nosso NTC. Pessoal, existem os PTCs também, né? Que eles seguem uma lógica inversa a essa aqui, ou seja, com o PTC ele tem um coeficiente de temperatura positivo, né? Então, conforme aumenta
a temperatura, né, a resistência tende a aumentar também, tá bom? Professor, pode ser utilizado o PTC no lugar do NTC para um circuito automotivo, assim, para um projeto? Pode ser usado, pessoal. Nos sistemas automotivos é utilizados os NTCs de uma forma mais prática de se trabalhar, mas para você utilizar um PTC você vai ter que usar uma porta inversora, né? Um circuito que vai inverter esse sinal para você poder trabalhar esse sinal aí. Mas dentro da eletrônica, né, você pode utilizar tanto um quanto o outro. Para os circuitos automotivos, pessoal, é utilizado o NTC em grande escala, né? A maioria dos veículos vão utilizar o NTC, não o PTC, ok? Pessoal, só para a gente tirar uma dúvida, né? Vamos lá, ó. Esse cara aqui, tô com o meu multímetro aqui, esse cara de resistência, né? Então eu vou tirar a resistência dele aqui, ó. Vamos ver qual que é a resistência desse sensor agora, nesse exato momento. Vamos ver qual que é o valor ohmico dela, né? Tô com a temperatura, que nem eu falei para vocês, uma temperatura um pouquinho baixa, que eu tô gravando esse vídeo à noite. Então vamos ver qual que é a resistência desse cara aqui. Vamos tentar pegar aqui. Um pouquinho ruim aqui, mas a gente consegue. Deixa eu ver. Dois vírgula 27 k ohms, né? Estão vendo lá, ó? 2,28, né? 2,28 k ohms é a temperatura do meu NTC aqui, do meu sensor, né? Eu tô aqui na temperatura, acho que 17 graus mais ou menos. Eu fiz a medição desse. Então nós temos a temperatura dele aqui, ó. 2,28 k ohms, né? Eu fiz uma medição dele, né, no período da manhã. Ele estava dando em torno de 1,8, né? Porque a temperatura estava um pouquinho acima da temperatura que está agora, no exato momento, né? Então, como eu falei para vocês, conforme no caso eu tive uma diminuição da temperatura, né? Tipo, a temperatura diminuiu, eu tenho que então o aumento da resistência, né? A temperatura diminuiu, eu tenho um aumento da resistência. Se a minha temperatura aumentar, né, eu tenho uma diminuição da resistência. Só para a gente comprovar isso, pessoal, vou fazer um pequeno teste aqui com vocês, bem prático, para a gente verificar essa questão aí. Vou colocar o aquecedor aqui. Pessoal, eu tô com um aquecedor aqui, ó, e eu vou ligar esse cara. Vamos dar uma aquecida nesse sensor aqui.
Bem, eu acho que já deu para dar uma aquecidinha nele, né? Então, pessoal, vamos medir agora, ó. Vamos ver em que valor ômico ele se encontra. Deu uma aquecidinha, tá até... Vamos ver que valor ômico que ele se encontra agora. Bem, se a temperatura aumentou, tendência é que essa resistência aí, né, tende a cair, né? Ou seja, o valor que era de 2,28 deve estar um pouquinho mais baixo aí. Vamos ver, né? Vou cuidado aqui porque é um pouquinho. Vamos ver. Olha lá, pessoal, que bacana, né? Ó, a resistência interna dele que estava com 2,28K foi para 1,19, né? Tô com 1,19K ohms. Isso comprova o que, né? Essa explicação aqui, né? Ou seja, esse conceito do sensor aqui, né? Minha temperatura aumentou, né? Então o que acontece? A minha resistência interna, né? A resistência interna diminuiu, né? Esse cara aqui, né? O nosso NTC aqui, ó, tá até quentinho aqui, né? Então isso que acontece dentro de um motor, né, pessoal? Às vezes a partida a frio, né? Por exemplo, tem um veículo, o Logan, por exemplo, da Renault, né? Você tem nós temos um bico injetor lá que ele vai injetar gasolina, né? Na partida frio, justamente levando em consideração esse sensor aqui, né? Ele leva em consideração a temperatura do motor, né? E do sistema de arrefecimento para poder injetar a gasolina para a partida frio. Então esses caras precisam estar funcionando perfeitamente. Se não estiver funcionando, você tem dificuldade para ligar o carro, principalmente no período da manhã, né? E também, né, esses caras são responsáveis também pelo acionamento da ventoinha, né? Enfim, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Compartilhe com seus amigos aí, com os alunos, e a gente vai mais para frente eu vou colocar mais um vídeo falando da lógica de funcionamento desse aqui, né? O circuito, né? E como que ele vai funcionar aí a parte de circuito, enfim, o sinal que vai para a injeção eletrônica, para a central, né, de controle da injeção eletrônica. Ok, pessoal? Um abraço e até mais.